A nova temporada do Visão e Negócios começa agora. Muito conhecimento e a visão dos maiores empreendedores do Brasil. Negócios inovadores e disruptivos que estão alavancando nosso país. Sob o comando de Janguié Diniz, nossa jornada se inicia no Nordeste do Brasil, com matérias especiais com grandes empresários que estão fazendo a diferença. Começa agora o Visão e Negócios. Bom dia, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Está começando agora o programa Visão e Negócios aqui na Record News. Um programa para empreendedores, para empresários e profissionais que buscam a evolução constante. Quando eu falo que é para empreendedores e empresários, até porque nem todo empreendedor é empresário, né? Embora os empresários sejam empreendedores. Falamos de negócios, inovação e decisões que impactam o dia a dia de quem constrói. Experiência, prática e visão estratégica fazem parte do nosso ecossistema. Fique conosco, viu? O programa Visão e Negócios começa agora. Visão e Negócios, com Janguié Diniz. Obstinados, todos os dias trazemos um tema interessante da realidade de quem empreende. Hoje o assunto é virada de chave, ou seja, fazer um turnaround na vida todos os dias, ressignificar a vida, né? Que é o momento em que a forma de enxergar a própria trajetória muda. Muitas vezes não é o cenário que muda, é a leitura que fazemos dele. A virada acontece quando a pessoa ressignifica erros, desafios e decisões, né? E passa a agir com mais clareza e mais consciência. Durante o programa, vamos falar sobre como esse processo acontece e por que ele é decisivo para quem busca crescimento pessoal e profissional. E no final, eu volto com um insight poderoso, um insight para te ajudar a enxergar esse movimento na prática. E para começar, vamos conhecer um convidado mais que especial, viu? Convidado especial aqui no quadro Empreendedores Obstinados. No quadro Empreendedores Obstinados, conversamos com pessoas que souberam transformar momentos decisivos em pontos de virada. Virada de chave. Histórias de quem encarou mudanças, fez escolhas certas e seguiu em frente com a consciência e propósito. Hoje recebemos o empresário Kleber Araújo, que é atuante no setor de distribuição de aditivos automotivos e é sócio fundador do grupo KFP Distribuidora. Ele vem compartilhar conosco aqui a sua trajetória e a visão de futuro que o trouxe até aqui. Mas antes de começar, quero apresentar para nossos telespectadores e internautas um pouco do mercado de atuação do nosso convidado, né? Vejam aí. No ponto de venda automotivo, a confiança é o que fecha o negócio. Mas o mercado de venda de lubrificantes e aditivos enfrenta desafios crescentes. A enorme variedade de especificações técnicas e a dificuldade de convencer o cliente de que o produto certo é um investimento, não apenas um gasto. A grande dor do revendedor e do frentista é a falta de suporte estratégico. Muitas vezes, o fornecimento é apenas uma entrega de carga, sem o acompanhamento necessário para girar o estoque ou o treinamento para que o vendedor saiba explicar os benefícios de um lubrificante sintético ou de um aditivo de performance. Neste cenário, contar com uma empresa parceira qualificada transforma o balcão. Uma distribuição eficiente resolve a dor do estoque parado e garante que o produto mais moderno esteja sempre disponível. Mais do que entregar frascos, a empresa certa entrega argumentos de venda e capacitação técnica que geram credibilidade. Para quem compra e para quem vende, a eficiência no fornecimento é a base da rentabilidade. Quando a venda é baseada em conhecimento e disponibilidade, o resultado é um cliente satisfeito, um motor protegido e um negócio que não para de crescer. Kleber, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Visão e Negócios, né? Para você contar um pouco da sua história aí e também do setor que você está atuando, né? Como ele está ajudando as pessoas, né? Então, conta um pouco da sua história, como começou no setor também. Bom, Janguié, hoje o setor que eu atuo é um segmento que tem bastante... É um segmento bastante específico. O segmento de aditivos automotivos é um segmento que no Brasil não existe cultura de uso.
O brasileiro, de uma forma geral, não tem cultura de fazer manutenção preventiva. De usar aditivos também? Aditivos, porque ele não faz manutenção preventiva, ele espera quebrar para poder fazer, de uma forma geral, é isso. Então, os aditivos, eles são algo que não se vende por si só. E nós, lá atrás, montamos a empresa hoje tem 30 anos, montamos essa empresa... Já tem 30 anos Já tem 30 anos de empresa, né? Começamos essa operação em Pernambuco, fomos expandindo Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, e hoje ficamos em 7 estados do Brasil durante 25 anos, mais ou menos. 4 anos atrás, fomos para a região sul, que a gente vendia mais em regiões como a Paraíba, que tem 1% do PIB, 1 e pouco por cento do PIB, do que o distribuidor lá do sul vendia, por exemplo, no Paraná, que tem 7%. Então, a gente foi convidado para assumir a região. Então, assumimos o Paraná 3, 4 anos atrás. No ano seguinte, explodimos de venda. No ano seguinte, fomos para Santa Catarina. Graças a Deus, estouramos de venda. Esse ano, agora, fomos para o Rio Grande do Sul. Então, a gente hoje está presente em 10 estados. Temos 150... A empresa KFP distribuidora está em quantos estados? Em 10 estados. Hoje não é... Caramba, bastantes estados. E vão para todos os estados do Brasil, não? Então, a etapa inicial agora foi uma expansão onde a gente ficou 25 anos aqui no Nordeste e resolvemos expandir. E aí pulamos o Sudeste e fomos para o Sul. E aí no Sul, graças a Deus, fomos muito, muito bem recebidos pelos nossos parceiros, né? Quero agradecer aqui até os parceiros o quanto nos abraçaram, nos acolheram lá. Hoje nós estamos presentes nas principais redes lá do estado. E foi um estado após o outro meio por consequência, porque o resultado foi tão bom no Paraná que a gente foi para Santa Catarina e foi para o Rio Grande do Sul. E quais os principais produtos, né? E também a clientela, que tipo de clientes? Pronto, o nosso segmento, o foco principal é o segmento de concessionárias, postos de gasolina, oficinas, centros automotivos, né? Hoje nós estamos presentes nós distribuímos a linha de aditivos de uma marca que é a maior multinacional do mundo na área de aditivos. Ela tem hoje 12 homologações de montadora, então ela fabrica os produtos hoje para 12 montadoras, as principais do Brasil hoje. Então, o produto você acaba usando ele no teu dia a dia, numa revisão quando você vai numa concessionária, sai lá, limpeza de bico injetor, é um produto nosso que vai estar lá com a logomarca daquela própria montadora. Então, nós produzimos para 12 montadoras, e eu faço a distribuição em 10 estados do Brasil disso. Fora o segmento concessionário, o segmento de postos, é um dos grandes segmentos nossos, onde a gente faz o trabalho junto com os frentistas, fazendo treinamento, fazendo todo esse trabalho para desenvolver o produto. Eu costumo dizer que a empresa, elas são feitas, né, de 4 P's: pessoas, processos, políticas e produtos. Né? Produtos, você já falou aí quais são os produtos. E as pessoas? Na sua ótica, qual a importância de ter um bom time? E o seu time é composto de quanto? São 150 pessoas hoje. Bastante isso. Bastante pessoas. Isso, e esse grupo é um grupo, assim, é a base do nosso negócio, né? Pessoas, para mim, pessoas e empresa é a mesma coisa, né? As pessoas formam a empresa e nós temos um time muito forte hoje. Nós conseguimos montar um time. Eu tenho, por exemplo, vendedores com média de 12 anos, é a média de tempo de empresa de vendedores. 12 anos é porque está gostando. 12 anos é a média. Né? Eu tenho vendedores com 20, tenho vendedores com 5. A gente agora, quando foi para o Sul, para você ter uma ideia, nós levamos 25 famílias do Nordeste para o Sul, né? Porque nós queríamos o DNA da empresa lá no Sul. Então, levamos 25 pessoas com esposa, com cachorro, com tudo. Pagamos tudo para ir para lá, para poder formar um time lá com o DNA da empresa. Que a gente entende que essas pessoas já têm o DNA da empresa. E isso deu muito certo. A gente, graças a Deus, está evoluindo muito bem. Como é que você faz para contratar boas pessoas e para manter o time? Então, Jang, hoje, como a gente tem um mercado bem específico, então essas pessoas elas não existem no mercado. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, um pouco mais na frente, mas como o mercado de aditivo não é um mercado que ele não existia, quando a gente entrou no mercado, a gente falava de vendas que ela praticamente não existia. E tinham 5, 6, 10 fábricas disputando um mercado quase inexistente, para vender 30 unidades de produto por mês no ponto de venda. Tinha 10 fábricas. E a gente... E agora?
Então, esse mesmo ponto de venda que vendia 30, vende 1.500 hoje. Então, esse mesmo cliente, isso gerou uma escala muito grande. Mas gerou porque nós conseguimos enxergar o potencial do mercado e não olhar para o que existia. Enquanto todo mundo brigava por um mercado que existia, de 30 unidades, nós olhamos e dizendo, para vender 30 não vale a pena o negócio. E processos? Você criou os processos, tem sistemas para tudo, então, está usando inteligência artificial? Total. Né? O que trouxe a gente até aqui nesses 30 anos de empresa foi exatamente essa inovação nossa. Foi um pacote de valores que a gente criou, que envolve software, sistema de controle, né, que apoia o nosso cliente no ponto de venda. Esse pacote de valores envolve essa quantidade toda de pessoas, 150, envolve departamentos de treinamento, a gente faz treinamento no ponto de venda. Então a gente criou um processo hoje muito bem fechado que permitiu a gente escalar, por exemplo, para a região sul, que está bem mais distante da nossa matriz aqui, com a mesma qualidade que a gente tem aqui na região. O Kleber Araújo é participante da nossa mentoria de alta performance, Million Business Network, mentoria de alta performance empresarial. Diga aí como é que você foi parar no Million Business Network, inicialmente do código secreto da empresa, né? Sim. E se o código secreto ajudou você, tem ajudado, sim, e a Million Business Network, se esse ecossistema empresarial tem ajudado. Sim. Então, Diego, o CSE ele é fundamental, o processo do CSE de Million Business, eu acho que ele é fundamental, principalmente na etapa que eu estou agora, e acho que ele é fundamental em todas as etapas, muito fundamental em todas. Na etapa que a gente tá agora, ele foi assim de suma importância porque a gente precisava revisar os processos internos. E o MBN, o CSE e o MBN fazendo o acompanhamento com a gente, ele proporciona exatamente isso. Acompanhar os processos que são os pilares da gestão da administração para permitir que você possa escalar. Quando você está em 10 estados, ou você tem processo ou você quebra. A gente cresceu agora numa velocidade, nos últimos 3 anos, 2 anos e meio nós dobramos de tamanho. Quando você faz isso numa escala, ou você tem processo ou literalmente você quebra. Você, processo de estratégia, né? Pessoas, sim, processo de estratégia. Pessoas, processo de estratégia, é isso. Senão vai virar uma bagunça. Senão vira uma bagunça. Então o CSE ajudou você e o Million Business. Então, o CSE nos ajuda a enxergar a base do que deve ser feito. E o Million Business, para mim, ajuda a execução disso. Porque você enxerga e você sai com a cabeça louca dizendo assim, pô, quero botar tudo isso aqui. E aí você vai, como é que eu vou? E aí você que quer botar tudo aquilo de uma vez, entra o Million Business que faz esse acompanhamento, esse concierge, esse trabalho de monitoramento para que você possa implementar os pilares. E assim, tem sido muito importante para a gente. Se uma pessoa chegasse para você, ô Kleber, eu ouvi falar do código secreto da empresa e da mentoria Million Business Network, mentoria de Janguier Diniz, eu queria que você desse para mim três pontos para justificar a minha entrada lá. Quais seriam esses pontos? Ponto 1, que você vai conseguir estruturar a sua empresa, os pilares dela, da gestão. Ponto 2, que você vai ter um nível de network que você não vai atingir em lugar nenhum, porque você vai estar com pessoas de segmentos totalmente distintos, mas que trazem uma sinergia gigante com qualquer segmento, porque os negócios se parecem muito. E esse network, como você chama, um network high level, né? Então, a gente acaba tendo contatos muito forte lá dentro e gera um ambiente que só vem agregando a você gerar novos negócios. O ponto 3 é poder gerar novos negócios mesmo dentro da operação. Você acaba tendo contato... Faz negócio com os próprios colegas, né? Negócio com os próprios colegas e negócio com o próprio MBN dentro, né? Que vocês proporcionam isso da gente gerar e, de repente, você está no área automotiva e você vira sócio de uma lavanderia, como acaba acontecendo com a gente aí nessa operação, porque você está ali dentro do negócio e entende sobre negócios totalmente distintos. Muito bem, Kleber. Hoje o tema do nosso programa é virada de chave, né? Ressignificação de vida. Você está mudando para melhor todos os dias. E mais para o final, pessoal, mais para o final do programa, eu vou voltar com alguns insights importantes, alguns insights poderosos sobre esse tema que é virada de chave, né? Insights importantes para quem está nos acompanhando. Mas eu quero saber do Kleber aqui, em que momento da sua trajetória aconteceu a grande virada de chave aí na sua vida? Janguier, essa é uma história que foi tão importante quanto engraçada, né? E aconteceu dentro da nossa vida. Eu sou sócio do meu pai na operação
Meu pai é uma referência para mim como empreendedor, é um cara que perdeu os pais com 13 anos de idade e começou do zero ali, e foi executivo de uma das maiores multinacionais de petróleo por 30 anos. E quando aposentou, comprou um posto, meu irmão mais velho cuidou do posto, e eu fui para e ele disse, vamos montar um distribuidor ali. Nós montamos junto o negócio. Esse negócio cresceu, alavancou e tal, e eu sempre estive na frente da parte comercial. Né? Trabalhei depois 6 anos na indústria fora, voltei como sócio da operação, hoje somos sócios dentro da operação, abrindo as filiais. Mas, falando em virada de chave, o que eu quero trazer é, sempre na frente da área comercial, a gente vinha dobrando de tamanho a cada ano e crescendo em percentuais. E um dia eu fiz uma reunião com a equipe de vendas e para comemorar o ano que a gente tinha dobrado de tamanho, e aí chamei meu pai e disse, vamos dar os parabéns pro time, né? Porque a gente dobrou de tamanho. E meu pai entrou lá dentro e ele falou, olha, tá bom porque vocês dobraram o tamanho, mas qual o potencial do cliente? Esse cliente específico nós tínhamos triplicado, só que o cliente vendia 30 produtos, nós tínhamos vendido 90 por mês. E aí ele falou, cara, se você não tem métrica para entender qual o potencial, você não tem o que comemorar. Você está comemorando que saiu de 30 para 90, mas qual o potencial? Isso foi a grande virada de chave na forma de eu enxergar os negócios. A partir dali nós criamos métrica e esse cliente que nós saímos de 30 para 90, quando a gente definiu a métrica para analisar o potencial real do cliente, era 1.200 produtos. Então nós estávamos comemorando 90, que era nada em relação ao potencial, mas estávamos comemorando o percentual de crescimento. E dali para frente nós criamos métricas para medir tudo em cima do potencial. Então, para mim, a grande virada de chave foi isso, começar a enxergar o potencial, não medir o negócio por percentual de crescimento. Eu costumo dizer que a minha primeira grande virada, até porque eu faço viradas diuturno, né? Eu todo dia estou tentando dar virada de chave, viver a minha melhor versão, ser a melhor versão, né? Procuro me pautar pela filosofia oriental Kaizen, hoje melhor do que ontem. Sim. A gente tem que procurar. Mas eu sempre digo que do lado pessoal, a minha virada de chave foi quando eu passei a engraxar sapatos. Quando eu montei uma caixa de engraxate, comecei a engraxar sapatos. Tanto é que a partir dali eu não parei mais de ganhar dinheiro, sempre trabalhando. Né? Perfeito. Ali eu vi a importância de você trabalhar para ganhar dinheiro. E a sua virada pessoal, quando foi? Quando você se formou, quando se mudou lá de... Você é do interior de Pernambuco? Não, eu sou daqui de Recife, minha família é do interior de Pernambuco, da região pesqueira. E eu sou de Recife mesmo. A minha virada, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai me colocou com 17 anos já para fazer representação, então eu ligava e tal. E eu acho que eu me encontrei na área comercial muito cedo. Então, pessoalmente, eu tenho essa virada de chave. Foi o momento que eu entendi que esse era meu ambiente, era um ambiente comercial e ali eu podia realmente crescer e desenvolver. E eu fui exposto desde muito cedo a muitas dificuldades, porque o segmento que a gente estava nunca foi um segmento de venda espontânea. Então eu tive que criar muita coisa desde cedo. Isso me fez ter um potencial muito bom profissionalmente dentro da área comercial e trazer isso para o mercado, por isso a gente conseguiu crescer tão rápido. E quais os planos para o futuro? Curto, médio e longo prazo? A visão, né? A nível de área geográfica, a gente cresceu muito nos últimos anos, como eu falei, né? A gente está em 7 estados, em 10 estados hoje do Brasil hoje, estamos no Nordeste, no Sul, áreas longe geograficamente. Para agora, eu acho que para os próximos 2 anos, 3 anos, a gente não deve mais crescer em área geográfica, porque essas áreas que nós já estamos têm um potencial muito grande, exatamente em cima da métrica de analisar o potencial da região. A gente precisa consolidar a estrutura dentro dessas regiões. Então, no curto, médio prazo, a gente deve ficar nas regiões geográficas que estamos, crescendo, que é tentando dominar ali a participação que existe dentro daquele mercado, e trazer mais serviços e produtos novos para dentro. Isso é o objetivo por enquanto. Para longo prazo, a gente tem essa métrica que a gente criou para medir e esse pacote de valores que fez com que a gente crescesse muito nesse mercado, que é muito difícil. A gente entende que pode levar ele também para outros mercados. Então, hoje, a gente também pensa num braço futuro para outros segmentos, para outros mercados, porque como a gente está com um tipo de produto que tem um grau de dificuldade muito grande de venda e a gente ficou bom nisso, qualquer outro segmento para a gente se torna mais fácil a venda. Então, a gente tem alguns outros projetos aí que já estão no papel.
Vocês criaram um mercado duro, difícil, né? Quase que como vender terreno na lua, né? Exatamente. Partindo do mercado que então, literalmente não existia. Se o mercado inexistente vocês criaram e estão se dando bem, estão crescendo e escalando, será muito mais fácil atuar em outro mercado. Em outro segmento. Mas se os telespectadores que estão nos assistindo, se quisessem entrar, empreender, começar a empreender, entrar nesse mercado aí, quais seriam as dicas que você daria? De uma forma geral, não para empreender. Então, Janguei, para empreender, eu acho que, assim, primeiro, todo o mercado tem potencial. Eu acho que eu sou uma prova viva disso, né? A venda daquilo que você acha que não tem potencial, ele tem potencial, mas você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Ou seja, conheça o mercado, estude onde você vai entrar. Porque olhar o mercado do outro, dizer assim, ó, aquele ali é bom porque dá dinheiro, eu vou entrar. Se eu entrar no teu mercado, eu vou quebrar, porque tu tá nele há quantos anos? Então, assim, conheça muito bem o seu mercado para que você possa entrar. E seja muito bom nele. Desde pequeno, meu pai sempre dava um livro chamado Foco. E, assim, a minha vida foi muito pautada em dizer, cara, seja o melhor naquilo que você está fazendo. Quando você atira para muito lugar, você se perde um pouco, principalmente quando vai começar uma jornada. Quando você já está consolidado, é mais fácil. Você já tem recurso, você vai abrindo o leque. Mas quando você vai começar uma jornada, foque em alguma coisa, entenda aquele mercado e seja o melhor nele. E aí você vai dar certo. Muito bem. E como é que você trabalha muito? Como é que você concilia trabalho e família? Riqueza financeira e riqueza familiar. Então, Janguei, eu sempre tive comigo, eu sempre viajei muito, porque eu estou em 10 estados. Então, hoje eu consigo ter um time, eu consigo viajar um pouco menos. Mas eu nunca passava, por exemplo, final de semana fora de casa, porque era o momento que eu tinha de estar com meus filhos, de estar com minha família. Então, eu sempre tive muito presente com meus filhos, com minha família, no pouco tempo que eu tinha, né? Eu estava viajando, eu tentava quebrar a viagem de um estado para outro no meio da semana, para poder levar meus filhos num canto, outro, que eu acho que isso é o grande valor que a gente tem da vida, né? A gente ganhar dinheiro, ser bem-sucedido e poder usufruir isso com as pessoas que a gente ama. Então, eu sempre tentei fazer esse equilíbrio. Final de semana... Você consegue conciliar, né? Consigo conciliar, isso aí. Muito bem. Kleber Araújo, né? Muito bom ter a sua participação aqui no nosso programa, né? Quero te agradecer pela presença, pela troca de experiências aí e por você compartilhar conosco aqui a sua história com os telespectadores. Foi um prazer enorme te receber aqui nesse quadro, né? Empreendedores Obstinados. E você que está nos acompanhando, obstinado e obstinada, fique conosco, não é? Porque daqui a pouco eu vou voltar com um insight muito especial sobre o tema de hoje. O tema de hoje, virada de chave, ressignificação, fazer turnaround na vida, né? Todos os dias eu estou virando a chave, todos os dias eu estou ressignificando minha vida para melhor, né? Essa mentalidade que a gente tem que ter. Obstinados, como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje, que é a virada de chave, ressignificação de vida. Virar a chave não é mudar tudo de uma vez, nem romper com o passado. É mudar a forma como você enxerga a própria trajetória e o sentido das experiências que viveu. Ressignificar é entender que cada fase carrega aprendizados, inclusive aquelas que pareciam negativas no momento em que aconteceram. Quando a leitura muda, o peso diminui. E quando o peso diminui, as decisões passam a ser mais conscientes e menos reativas. A virada, ela acontece quando a pessoa deixa de se definir pelo que aconteceu e passa a se posicionar pelo que decide fazer a partir daí. É nesse ponto que maturidade, clareza e responsabilidade começam a caminhar juntas. Ressignificar não apaga o passado, mas transforma ele em base. É quando a história deixa de ser obstáculo e passa a ser estrutura para o próximo passo. E o programa Visão e Negócios de hoje fica por aqui, viu? Até breve, firme o passo, pegue o ritmo, seja obstinado que dá.
Visão em Negócios.